Estamos ao vivo. Vamos ver quem está aí. Vou chamar aqui o Guilherme. Live, testes e erro. Vamos lá aqui. Guilherme está a pedir aceitar. Vamos lá. E aí, Guilherme? Beleza? Como é que você tá, man? Tudo certo? E Conse- você? Consegue me ouvir bem? Sim, tô te ouvindo, mano. E você, tá me ouvindo? Tô aqui ouvindo bem. Beleza. Show? Aí vamos enviar, vamos esperar o pessoal entrar ainda. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui, então. O Ari já entrou. Vou enviar para 10 pessoas. Pessoal que está entrando agora, a gente está enviar a live para mais pessoas entrarem. Aí você escreve na mensagem, vem. Aí o pessoal vai vir para a live. Isso aí, mano. Tô enviando pros meus amigos aqui. Beleza, eu estou enviando aqui. Eu vou enviar para 50 pessoas. Bora lá. Olha só os amigos entrando aí. Já tem quantas Show. pessoas aqui na live? 4 pessoas. 3 Boa. pessoas. Vou enviar pra mais alguém aqui. Beleza. Aí eu mandei. O Marconi tá aí. Quatro pessoas. Marconi. Pessoal que está entrando agora, nós estamos enviando, sabe esse aviãozinho? Envia para 5 pessoas. Aí na mensagem você escreve vem. E aqui na lateral tem um coraçãozinho. Pessoal, quando você clicar nesse coraçãozinho, o Instagram vai pegar a mensagem, vai enviar para mais pessoas e mais pessoas vão vir para a live. Então, se não for pedir muito, clica aqui nesse coraçãozinho para a gente começar a live. Beleza, vamos começar, né, Gui? Show? Vamos lá. Cara, eu primeiramente quero agradecer a você por aceitar o meu convite, por essa live. Eu acho que dessa vez você conseguiu aceitar. Pois é, cara. Sempre fugindo aí dos seus convites. Só que dessa vez aqui não tive como, né? Mas vamos lá. Eu decidi escolher esse tema porque é um tema que me identifica, né? E no decorrer da live eu vou explicar o que aconteceu, né? Por que a gente propriamente decidiu esse tema. É que, como ser humano, todos nós estamos propensos a erros, né? E esses erros a gente vai cometer em todas as esferas da nossa vida. Na área profissional, na área acadêmica, né? Na área espiritual também. E o que você acha sobre as pessoas que têm medo de cometer um erro? O que você acha sobre isso, Gui? Cara, então, quando eu te propus esse tema, né, em relação a testes e erros, foi algo assim que estava bem fresco assim na minha mente, né, em relação aos erros que eu já cometi, aos erros que pessoas cometem diariamente, né, mas generalizando aqui, eu vejo que na nossa vida inteira a gente vai cometer erros, né, sempre nós Sim. vamos estar ali propensos a errar e aprender, errar e aprender. Só que agora depende da pessoa, né? Se ela vai continuar errando, né? Ou se ela vai tentar acertar com os erros. E a gente vai conversar um pouco sobre essas formas, né? Da pessoa aprender com os erros, quais são essas formas, né? A gente vai debater um pouco sobre isso, porque quem tem medo de errar, a gente vai até conversar bastante sobre isso também, é que Sim. quem tem medo de errar tem automaticamente o medo de crescer, né? Isso é fato. Gui, e essa questão de erro,
Eu vou contar aqui uma experiência, algo que aconteceu comigo. No começo do ano de 2020, eu cometi um erro, né? Para quem não me conhece, já faz 2 anos que eu estou estudando sobre marketing digital. E no marketing digital, a gente tem várias etapas, né? E uma das etapas é fazer lançamento, que é lançar um produto, uma ideia, um serviço. E eu errei na divulgação desse serviço, né? E eu errei na divulgação desse produto. E, assim, eu aprendi com aquele erro, né? Aquele erro, de certa forma, foi um aprendizado. Se não fosse aquele erro, eu não ia conseguir, talvez, chegar aqui onde eu estou, né? Então, se for olharmos para esse viés, os erros, de certa forma, nos ajudam em alguma coisa, né? Nos ajuda a não cometer, por exemplo, eu errei no passado, eu já sei o que dá certo, o que não dá certo, né? E eu aprendi, consegue me ouvir bem, né? Sim? E eu aprendi com esse erro, sabe? E uma das lições que os erros nos trazem, né, é que a gente consegue. Tem uma frase que diz: a gente tem que errar, mas não nas mesmas coisas, né? E quanto ao teste, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre testar antes de fazer alguma coisa? Então, cara, em relação a isso, sobre esses testes e erros assim, eu vejo que existem 3 formas de você errar, né? Que aí entra nessa pergunta que você me fez em relação ao teste. E essas 3 formas de errar, eu estava estudando recentemente sobre isso, né? E aí eu aprendi um pouco sobre essas formas de errar, né? E aí uma delas, a primeira forma que as pessoas têm de errar é a partir da ignorância, né? Quando a pessoa ela não tem o conhecimento sobre, não busca conhecimento sobre. E aí a pessoa, pelo fato de não ter o conhecimento, ela vai lá e comete esse erro. A segunda forma que as pessoas hoje normalmente costumam errar é através da incompetência, né? Que aí no caso é já aquela pessoa que não sabe fazer, né? Não sabe fazer, é totalmente incompetente ali. E é bem parecido com a questão da ignorância, né? Mas entra mais na questão do ato físico ali mesmo, né? E o terceiro Sim. ponto seria a teimosia. E a teimosia é o que eu acho mais interessante assim de debater, porque é quando a pessoa ela já sabe que aquilo é errado, mas ela vai lá e ainda comete. Na minha família eu tenho um exemplo claro disso, que é um tio meu, desde os seus 13 para 14 anos, ele tem um certo vício. Né? Não vou comentar aqui, mas o pessoal já vai entender. Ele tem um certo vício. Desde os seus 13, 14, 15 anos ali, ele tem esse certo vício que isso vem atrapalhando, né, o crescimento dele. E aí eu tive isso bem presente na minha vida, né? Sempre meus tios falando, né, em relação ao seu irmão, tudo. Aí os tios se reuniam para poder internar o irmão, para poder resolver esse problema. E aí ele ficava ali um bom tempo internado e depois quando saía ficava 1, 2 meses para poder... Ficava 1, 2 meses totalmente tranquilo ali, até que quando ele começava a trabalhar, o primeiro dinheiro que ele pegava, ele já se envolvia nesse vício de novo, né? E aí, qual que é a conclusão disso? Hoje ele está perto aí dos seus 40 anos de idade, ele tem alguns não, vários problemas emocionais, ele está solteiro, não tem trabalho e fica assim, meio que nas custas dos irmãos, né? E aí, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Que, beleza, ele cometeu esse erro e agora, através da minha teimosia, eu posso ir lá sabendo que o que ele fez foi errado, sabendo que ele fez trouxe algumas consequências, eu vou lá e cometo a mesma coisa que ele cometeu. E aí qual vai ser a minha consequência lá na frente? Vai ser a mesma dele, né? Não tem diferença. Então agora a questão é, eu vou ter essa teimosia de saber que isso é errado e eu vou lá e vou fazer a mesma coisa, ou agora eu vou deixar a ignorância de lado, buscar cada vez mais conhecimento, aprender com os erros dele e assim seguir um caminho mais tranquilo. Tudo depende da pessoa, né? E agora, em relação a essas 3 formas de errar, entra também uma coisa que eu aprendi recentemente, que vou passar para o pessoal aqui, e eu acredito que o pessoal não deve ter escutado assim em outro lugar, né? Informação quentíssima aqui,
que também tem 3 tipos de personalidade, né, da pessoa. Então, quando a pessoa comete erros, tem também 3 personalidades. Quando o assunto é o teste e o erro, né? Quando o assunto é a ação, quando o assunto é a pessoa agir, né? Então, tem esses 3 tipos de personalidade. E eu vou passar para vocês agora, né? A primeira personalidade, vamos colocar como se tivesse uma linha, né? Uma linha aqui. E aí, essa linha, então, tem uma pessoa, tem outra pessoa na linha de cima e tem outra pessoa agora na linha de baixo, certo? Então vamos começar com aqueles que está na linha de cima. Essa pessoa aqui, ela é conhecida como uma pessoa sofisticada. Quem que é a pessoa sofisticada? É aquela que quer sempre fazer da melhor forma. Quer sempre que o dela seja melhor. Por exemplo, ela vai fazer uma festa, vai contratar, sei lá, um DJ. Ela pensa assim, não, eu vou contratar sei lá, um Alok da vida. Só que aí o Alok recusa o pedido dela e aí ao invés dela, né, pegar um nível um pouquinho abaixo, né, uma pessoa que possa dar conta do recado, ela quer algo top, ela quer algo assim fora do normal e ela vai lá e acaba querendo escolher outro tão top quanto. Só que aí não encontrando, ela vai lá e não faz. Por quê? Porque ela tem medo das reclamações, ela tem medo do que as pessoas vão falar. Nossa, a festa dela foi inferior, né? A festa dela foi inferior do fulano, foi inferior do ciclano. Então, pelo medo do que as pessoas vão dizer e pelo medo do resultado, a pessoa sofisticada, se ela não tem o melhor, ela não faz. Se ela não tem o melhor, ela não age. Se ela não tem o melhor, ela não resolve. Ela não resolve o problema, né? E aí agora, então falamos da pessoa que está em cima, né? Está aqui em cima. Certo. Agora eu vou falar daqueles que estão aqui embaixo, que também começa com S, que é a pessoa simplória. Agora aquela simplória, eu acredito que você, Salvador, já deve conhecer uma pessoa assim, eu mesmo conheço. É aquela pessoa que quer resolver de qualquer jeito, né? A pessoa quer resolver de qualquer forma, ela vai e às vezes nem sabe, é até uma pessoa ignorante, né? Então, a pessoa ignorante, ela vai lá e dá de qualquer jeito, né? Vai lá e mete o peito, né? Arrebenta, estoura, como diz os meus amigos assim, estoura a cerca elétrica no peito, né? Então, essa pessoa simplória, para ela, de qualquer jeito, para ela tá bom, sabe? Então, a festa para um filho, vai dar um presente para um amigo, para uma amiga, ou vai vestir uma roupa para ir para algum lugar. A pessoa pensa que para ela tá bom de qualquer jeito, sabe? Resolve de qualquer jeito. Só que aí que tá. Quando o assunto é testes e erros, a pessoa simplória, ela erra e continua errando nas mesmas coisas. Porque ela é uma pessoa ignorante e ela acaba não buscando conhecimento ou acaba achando que a vida dela é isso mesmo. Então a pessoa simplória resolve as coisas de qualquer jeito. Então, ela sabe que aquilo é errado, né? Mas por ignorância ou por falta de, sei lá, de conhecimento, ela continua errando naquela coisa, né? E isso, de certa forma, Gui, isso faz com que aquela pessoa não dá um passo à frente, né? Ela fica que nem uma esteira rolante, ela fica parada no mesmo lugar, ela acha que ela está em movimento, mas ela não muda de direção, não muda de lugar, né? Acredito que, como você falou, eu conheço pessoas assim, você também conhece pessoas assim. Acredito que tem pessoas que estão na nossa live que também conhecem pessoas assim. Então, de certa forma, isso impede das pessoas irem para frente, né? Pode continuar, Gui. Tá. E aí, isso são as pessoas simplórias, né? Mas agora, então, ó, tem a linha, nós falamos da pessoa sofisticada, certo? E aí, a pessoa sofisticada é aquela que quer tudo top, quer resolver todas as coisas assim da melhor forma possível, e aí com medo das observações, daquilo que as pessoas vão dizer, ela acaba não fazendo nada, né? Então, ela não faz, é aquela pessoa que não age. Beleza. Agora acabamos de falar sobre a pessoa simplória, né? A simplória é aquela que faz tudo de qualquer jeito, erra várias vezes e comete vários erros, cai sempre nos mesmos erros. Essa é a pessoa simplória, a pessoa ignorante, né? Mas agora tem aquela que fica, né, nivelada. Aquela que está nivelada é a pessoa simples. O próprio nome já diz, né? É uma pessoa simples. O simples, ele é agradável aos olhos, né? O simples é aquilo que é óbvio. E aí uma coisa que até me chamou a atenção antes de entrar aqui nesse Gui, assunto da pessoa simples. Antes de você entrar, eu estou
Vamos agradecer aqui alguns amigos. Tem o Ari, tem o Rodrigo, tem o Kelvin Ramos, tem a Aline, tem o Matheus, tem o Rodrigão, tem a Aline, tem o Rafa, tem a Ellen. Pessoal, muito obrigado aí pela vossa presença aqui. Vamos fazer o seguinte, envia pelo menos para 5 pessoas essa live e aí a gente vai continuar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma ideia, também podem colocar aqui nos comentários. Eu vou enviar também para 5 pessoas. É isso aí, vamos lá. Meus amigos aqui também de Alvinlândia, né? A Lô está aqui, o Quinha, um abraço para eles aí. Sejam muito bem-vindos. Fiquem com a gente, tem muita coisa boa vindo por aí. Beleza, mandei. Show, vou mandar aqui para alguns amigos também. Pessoal, quem mandou, diz já enviei. Tá aí o Gui, tem o Ferraz, a Paula. Paula, minha prima aí, acabou de entrar. Prima do Gui. A Thaís também, o Lucas. É isso, pessoal. Vamos lá, Gui. Pode dar continuidade. Show, show. Então, em relação à pessoa simples, né, como a gente estava comentando, quando a gente fala assim, né, que o simples brilha aos nossos olhos, né? Eu só lembro de um exemplo de um filme que eu assisti há algum tempo atrás. Eu acredito que muitos aqui também já tenham assistido, que é o filme Como Eu Era Antes de Você, do rapaz cadeirante lá com a senhorita Clark. Eu não lembro o nome do rapaz, se alguém lembrar, comenta aí embaixo. Mas o cara era milionário e aí uma moça super simples, né? Vai lá, vai cuidar dele, né? A senhorita Clark. E aí eles ali então formam essa grande amizade e aí tem até um se apaixona pelo outro. Não lembro muito bem do filme, mas um ponto interessante que até eu vi recentemente em um dos stories, um dos memes aí que compartilharam, é que o rapaz milionário, podendo assim dar qualquer tipo de presente para senhorita Clark, né? Podendo fazer viagens, o que for, ele pega e dá uma caixa para ela. Quando ela abre a caixa, é uma meia grande de abelha, sabe? E a felicidade dela, assim, é o que encanta no filme, né? A felicidade dela de receber aquilo, né? E aí tem todo o contexto, assim, que ela gostava, tudo, né? Ela tinha uns gostos, assim, meio peculiares. E aí, então, ele dá essa meia para ela, assim, e isso brilha aos olhos e ela fica extremamente feliz. E é algo simples, né? Sim. Que foi ali. Então, o simples, ele realmente... a beleza, ela tá nas coisas simples, né? Mas agora, quando a gente fala sobre pessoas simples, a gente entende que as pessoas simples são aquelas que, às vezes, elas não sabem, né? São pessoas ignorantes, beleza. Mas quando ela comete um erro, ela tem essa simplicidade, ela tem essa humildade de saber que errou, de saber que aquilo tá errado. E aí ela vai lá e corrige o seu erro e vai para um outro caminho, né? Então, aí ela vai e começa a ir, às vezes até mesmo para o mesmo alvo, só que com um caminho diferente. Aquilo que aconteceu com você, você fez o e-book, errou, só que aí no seu lançamento, só que agora você vai fazer um lançamento de novo. É o mesmo alvo que você tem, só que com um caminho totalmente diferente. Diferente. Né? E aí entra a questão do que é muito parecido também com algo que a gente está conversando sobre testes e erros, que aí entra a questão da repetição, né? É você, às vezes, repetir aquilo. Tá dando errado aqui, você vai e repete de novo e faz outra coisa até dar certo, né? Até você conseguir atingir o seu alvo, chegar no seu resultado. E aí você vai repetindo igual um jumento ali, né? Eu brinco de jumento, eu falo que eu sou um jumento, assim, sabe? Mas brincadeira à parte, é porque existe a cenoura filosofal, né? Não sei quantos aqui já ouviram falar desse termo, né? Mas cenoura filosofal é quando, na antiguidade, o pessoal que não comandava muito o jumento, assim, eles colocavam uma vara na nuca, assim, do jumento e na frente penduravam uma cenoura, né? Sim. E o jumento, sem a consciência de que nunca ele iria alcançar a cenoura, ele ia correndo até tentar alcançar aquela cenoura, só que ele nunca alcançava. E aí, nisso, a gente percebe que o jumento, assim, é aquela pessoa que, sabe, mesmo a pessoa falando que não vai dar, mesmo a pessoa falando que
é impossível, mesmo a pessoa falando que não vai conseguir, é desanimador, mesmo assim a pessoa vai, sem olhar para trás, sem saber que é errado. Tem até aquela frase que todo mundo conhece, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Foi lá e fez. Exato. E falando nisso, Gui, um porém aqui, quando você estava falando, eu estava me lembrando aqui de algo. Todas as vezes, por exemplo, quando a gente quer alcançar alguma coisa, na maior parte, dificilmente a gente consegue aquela coisa na hora, né? E o mais agravante é que a gente por exemplo, eu falei do e-book, né? E eu poderia dar outros exemplos sobre a minha vida, sobre minha vida acadêmica e tal. Mas na maior parte das vezes, quando a gente faz alguma coisa, a gente erra no começo e a gente vê. O mais importante é a gente entender o padrão de erro, né? Por exemplo, eu já sei que se eu for para um lugar e passar para aquele caminho, eu posso demorar 2 ou 3 horas a mais, né? Então, o que eu faço? Eu vou para um outro caminho, né? E ou saio ou procuro sair um pouquinho bem mais cedo para não demorar tanto tempo. Então, os erros eles servem para, de certa forma, nos mostrar alguma coisa, né? O que eu vejo, a maior parte das pessoas, é que elas se paralisam, né? Esses erros, as pessoas têm medo de errar, né? E esse medo de errar faz com que essas pessoas não testam coisas novas, né? Não testando, eles não sabem o resultado daquilo que eles estão, sei lá, impedidos de fazer. O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? Qual é o teu contributo sobre isso? Então, quando a gente para pensar então sobre a questão do medo, né? As pessoas que têm medo de errar e acabam não conquistando, né? Tem medo de se desafiar, sair da sua zona de conforto. A gente começa a perceber que existem muitas pessoas assim, e até mesmo eu já me peguei com medo de fazer certas coisas. Inclusive tem algumas coisas assim que eu estou lutando, né, contra o medo para poder vencer essa barreira. E um dos medos eu estou vencendo aqui agora, né? Que era de fazer uma De fazer a live. live. Sempre fugi do Salvador. Salvador sempre me convidando. Meu amigo Rodriguinho também sempre me convidando aí. Gui, vamos fazer uma live e tal. E eu sempre fugindo, né? Ó, cara, olha, hoje não vai dar. Hoje a internet tá falhando. Não sei o quê. Tô só com 4G. E aí, graças ao desafio aí do nosso mentor, estou aqui. Estou vencendo um medo. Então hoje para mim tá sendo uma vitória, sabe? Quando finalizar essa live aqui, não sei se eu vou andar e já desmaiar, assim, sabe? Aquela parte assim que a pessoa se esforçou ao máximo e pronto, agora acabou a energia. Não sei como que vai ser, mas eu tô muito feliz, assim, pelo fato de estar vencendo esse medo. E olhando para trás, assim, na minha vida também, teve muitas coisas, assim, que eu venci o medo, né? Através daquele, assim, saber que onde tem um medo, existe uma versão de mim diferente, sabe? É uma coisa, assim, bem legal que eu até vou repetir, assim, para quem, de repente, tiver com a caneta, com o papel aí, quiser anotar. É uma frase bem, bem assim, que eu guardo no meu coração, que é assim, ó, onde existe medo, existe um ser de você diferente, sabe? É um negócio, é uma frase assim muito forte, porque onde você vai se desafiar, você vai encontrar uma versão diferente de você. Você vai se tornar uma nova pessoa, você vai aprender novamente. E é isso que a gente estava até conversando sobre a pessoa simples, né? Que o simples, ele acaba errando, só que ele vai lá e corrige o erro e aprende uma coisa nova. Ele vai lá, pega, errou, beleza, errou, vamos lá, vamos exemplificar aqui um erro. Por exemplo, eu estou aprendendo inglês, né? Muitas pessoas aqui sabem, os que estão assistindo, os meus amigos também sabem que eu estou aprendendo inglês, né? Já faz alguns meses. E aí, uma vez eu fui dar carona para uma amiga, né? De Engenheiro Coelho ali para Campinas. E aí a gente começou a conversar em inglês, né? E aí a gente foi conversando, a gente foi falando sobre vários assuntos. E aí até que eu passei num lugar que tinha um outdoor, né? Um outdoor bem legal. Aí eu olhei pra ela e falei, look at that outdoor, sabe? Look at that outdoor. Aí ela pegou e, outdoor? O outdoor what? Tipo assim, que outdoor? Como assim, né? Aí eu peguei e falei, Ela não entendeu. aquele, né? Tipo, ela não entendeu, assim. Aí ela pegou e, tipo assim, meio que me zoando, porque ela já tinha entendido já, ela só queria me zoar pelo meu erro. E aí depois a gente conversando ali, ela explicou, né, que nos Estados Unidos, outdoor, como a gente entende aqui, né,
Não é outdoor, é billboard, sabe? É diferente. Então, se chegar lá nos Estados Unidos e você falar isso para a pessoa não vai entender, porque outdoor é o contrário de indoor, né? Indoor é lá de dentro das quatro paredes, e outdoor fora, automaticamente. Então, esse é o contrário. Mas agora, o outdoor, que aqui no Brasil a gente entende mesmo, né? Que é aquela arte assim que fica sempre aparente, que eu, inclusive, estudo um pouco sobre isso. Lá nos Estados Unidos já é billboard. Então, esse já foi um erro, sabe? Diferente. Eu cometi um erro, assim, porque foi diferente, só que agora eu já aprendi isso. As pessoas que estão aqui ouvindo aprendeu isso também. Então, agora não vai cometer mais esse erro. Então, eu peguei, fui lá, fiz um diploma e coloquei assim, ó, eu errei no inglês na palavra outdoor. Aí você nunca mais vai errar, você nunca mais vai errar nisso, porque você aprendeu, né? Porque eu aprendi. E a questão é, como eu tirei um diploma nisso, quando você tira um diploma é porque você não precisa mais repetir aquilo, né? Então as pessoas tiram um diploma, você mesmo é um publicitário formado aí, parabéns por isso. Então você como um publicitário formado, você não vai mais fazer publicidade, porque você já tirou o diploma nisso. Então, quando a gente comete um erro, a gente vai lá, tira um diploma em relação tira um diploma ali e pronto, não cai mais nisso, sabe? Eu quando comecei meu trabalho assim com vendas, eu cometia muitos erros. E esses dias, inclusive, né, eu saí para fazer o meu trabalho de vendas e eu cometi um erro que eu não cometi assim há muitos anos, sabe? Eu peguei e falei assim, caramba, como que eu pude errar nisso, sendo que com toda a experiência que eu já tenho aí, mais de quase 6 anos já trabalhando com isso, eu pego e falo, meu, como que eu consegui errar nisso, sabe? Porque eu já tinha caído antes, eu já sabia como lidar com essa situação, só que eu acabei errando, né? Acabei caindo no erro de novo. Às vezes a gente esquece. Mas aí a questão foi, reforçou o meu erro, né? Agora eu não erro mais. Agora você já não erra. Seria isso. Eu vou ativar aqui os comentários. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Pessoal, agora vocês já podem fazer alguma pergunta no guia ou para mim sobre erro, sobre teste. A gente já está aí para o final da nossa live. A live está tão boa que eu nem quero sair daqui. Mas eu queria ver a opinião de vocês, né? O que vocês acham sobre testar, errar, aprender com erro e refazer de novo aquilo que você se propôs a fazer, né? A gente está falando aqui, uma das coisas que o Gui pontualizou é que o que nos impede de testarmos coisas novas, de aprendermos coisas novas, é o medo, né? Muitas das vezes o Gui falou sobre o medo de fazer a live. Eu também tenho os meus medos, né? Eu tenho medo de chuva, né? Coisa muito, muito simples, mas é o meu medo. Mas eu tenho que enfrentar esse medo, né? Para conseguir, de certa forma, dormir bem, né? Porque às vezes isso me atrapalha. Então, a gente tem que olhar o medo, tem que olhar essas questões de erro como algo positivo, né? Que nos ajudam a alcançarmos os nossos objetivos, a alcançarmos as nossas metas, né? Por aí fora. Exato, só que aí uma dificuldade é a pessoa deixar o medo, né? Para trás. A gente só não pode deixar o medo. Assim, todo ser humano tem medo, né? Se eu falar que eu não tenho medo, eu estaria mentindo. Mas eu não deixo que o medo me paralise. Por exemplo, eu quero, sei lá, tirar carteira de condução. Eu tenho medo de dirigir, tenho medo de, sei lá, bater em algum carro. Mas eu não posso deixar com que esse medo me paralise, né? O Matheus falou aqui, errar é importante, não pode nos frustrar. Exatamente, Matheus, né? A gente vai errar sempre, é impossível não errar. Mas aquilo não pode ser um impedimento, né? Aquilo não pode nos impedir de alcançarmos os nossos objetivos. A Jéssica falou aqui, o incentivo positivo é sempre um método eficaz para enfrentar o medo. É uma pergunta, Gui. O incentivo positivo... Eu respondo, você responde. Eu respondo? Você responde. Tá bom. Você viu a pergunta dela? Sim, Jéssica. Tá, então... Então, muito boa pergunta, né? O incentivo positivo, eu acredito que assim, quando você está envolvido com pessoas
que são positivas, né? Pessoas que não têm o medo, pessoas que sempre estão ali prontas para aprender coisas novas e enfrentar coisas novas. Eu acredito que é muito válido o incentivo e ele sempre vai ajudar você a enfrentar o seu medo. Até porque, assim, se você quer, sei lá, empreender, né, que é o meu caso, já tenho planos de empreender, eu quero também investir, né, então já estou estudando sobre investimentos, faço inclusive alguns investimentos, e aí, beleza, você quer fazer essas coisas, né, e aí, só que o seu meio, as pessoas que você está envolvida, todos os seus amigos ali que estão ao seu redor, nenhum deles faz essas coisas. Nenhum deles empreendem, nenhum deles investem, todos eles, sei lá, final de semana sai para beber ou fazer qualquer outro tipo de coisa, assim, que agrada mais a eles do que o seu objetivo, do que o seu sonho. Então, eles não vão incentivar você. Eles, muito pelo contrário, o incentivo deles vai ser para você fazer outras coisas, não aqueles que você tem o medo. Mas agora, se o seu laço, as pessoas que estão ao seu redor, são empreendedores, são investidores, são pessoas que almejam sempre coisas grandes, sempre coisas maiores, aí automaticamente essas pessoas vão te incentivar. E esse incentivo, eu acredito que seria um dos mais poderosos, né? Que é a questão das pessoas que estão ao seu redor. E aí seria Sim. isso. A Paula, você viu a pergunta da Paula? Ela diz: vocês dois aconselham sempre a enfrentar o medo? Sim. Olha, eu respondo também No essa? meu caso, sim, eu respondo primeiro, depois você pode responder. Tá. Eu aconselho para os meus amigos, as pessoas bem próximas a mim, eles sabem que eu sou uma pessoa que pega no pé das pessoas, né? Acho que tem amigos aqui que estão assistindo a live que eu já insisti em fazer um e-book, em entrar no marketing digital. Aconselho a enfrentar esse medo de fazer uma live, de gravar vídeo. Então, eu aconselho sempre a enfrentar um medo, mas é um medo positivo, né? Por exemplo, agora a gente está fazendo uma live, quer dizer que a gente já tirou o medo de fazer live, né? Consoante o tempo, isso vai se tornar algo normal, né? Já não vai ser muito tenso como foi a primeira vez. Né? Uhum. Fala E aí. tá, em relação a minha, o Matheus falou, o Palmeiras não tem mundial. Bom, né? Eu queria não ter lido isso. Mas, assim, em relação ao medo, eu, assim, incentivo 100% as pessoas a deixar o medo, seja o que for. Por exemplo, eu não tenho mais medo de sapo, sabe? É até Sim. engraçado porque, querendo ou não, eu ainda tenho medo de sapo. Só que eu tô mudando o meu mindset, né? Eu tô mudando a minha mentalidade. Então, eu não tenho mais o medo disso. Mas agora, por que que eu sempre incentivo as pessoas, né, a vencerem os seus medos, a deixar os medos de lado? Porque, meu, tudo que a gente teme acontece com a gente, sabe? A crença, ela faz as coisas acontecerem, né? Tanto que a Bíblia, ela deixa um exemplo bem claro disso, né? Que é o exemplo de Jó. Todas as pessoas conhecem a história de Jó, né? O homem que tinha Uhum. tudo, aí perdeu, e aí vai o papo entre diabo e o Deus ali. Posso testar aquele homem? Aí Deus fala, não, pode testar, esse homem é íntegro, ele não vai pecar em nada e tudo mais, vai se manter fiel até o fim. E aí ele pega e fala assim, depois que acontece tudo aquilo com Jó, ele perde, né, tudo, perde os seus filhos, os animais e tudo mais, fica doente lá. Jó, em Jó 3, versículo 9, se eu não me engano, posso até confirmar depois. Ele diz assim, ó, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Isso que eu acho interessante é que Jó, ele já temia, ele já tinha esse temor de perder, ele já tinha o temor do que aquelas coisas pudessem Poderiam acontecer com acontecer. ele. Aham. Isso, exato. E aí ele já tinha esse temor. E pelo fato dele já ter o medo, a pessoa acaba atraindo isso para ela. Como, por exemplo, um amigo meu, eu sempre fico falando para ele, cara, investe seu dinheiro, cara, investe seu dinheiro, tentando fazer ele perder esse medo. Só que aí ele sempre olha para mim e fala, cara, e se eu investir e perder o dinheiro? Cara, e se eu investir e o cara pegar meu dinheiro e sumir? E se, sabe, eu não encontrar mais esse cara? Aí eu fico assim, meu, ele já tá com esse medo, sabe? Então eu já pego e falo, Uhum. cara, como você tem isso, nem entra, velho. Porque se você entrar, o cara vai Se pegar o você seu entrar, dinheiro com e certeza você vai. o meu inclusive, né? Vai pegar o meu também e vai fugir e tal. Então, não, cara, não faz isso. Sabe, porque ele já tem o medo. E quando tem o medo, as coisas acontecem, sabe? Você atrai essa negatividade. A pessoa vai abrir uma empresa, fala assim, cara, tô com medo de quebrar. Aí passa, sei lá, um ano, a pessoa já tá com a empresa ali, 2, 5, 10 funcionários. Aí a pessoa, cara, eu tô com medo de quebrar.
E aí passa algum tempo, vai 2 anos, 5 anos, aí a pessoa, nossa, eu tô com medo de quebrar. E aí, conclusão, depois de 6 anos a pessoa quebra, entendeu? Quebra. Entra na falência, e aí se torna um proletariado de plantão de novo. E aí, sabe, tudo isso porque a pessoa tem o medo. Então, quando a pessoa deixa o medo de lado, né, sabendo que ela vai errar, vai ter os testes e erro, mas se ela repetir as coisas que ela precisa fazer ali, até porque, só para o pessoal compreender aqui, em relação ao repetir, uma coisa também que acho que vocês não devem ter escutado assim em lugar algum, né, porque é uma informação quentíssima aqui para vocês que eu vou passar, em relação à palavra repetir. A palavra repetir, ela vem do latim repetere, né? O repetere no latim, o re significa fazer novamente, né? Fazer de novo. O Sim, re. refazer. Agora, o petere é atingir o alvo ou aproximar-se, sabe? Então, repetere é você fazer novamente até você atingir o alvo, O sabe? alvo. Sim. Então, essa é a questão do repetir, né? É você ir e você fazer o teste, você vai lá, testa essa coisa, não deu certo, mas você vai e faz de uma outra forma, até você conseguir vencer aquele medo e conquistar aquilo que você quer conquistar, né? Então, é interessante isso. E acho que eu vi que teve até uma outra pergunta aqui, né? A Jéssica falou, positividade é benefício do crescimento. A Lívia falou, muito boa a sua colocação, Gui. Também acredito que nos rodear de pessoas com visão e positividade nos ajudam a enfrentar o medo, né? Principalmente da frustração. É exatamente isso, Lívia. A Paula falou mais uma coisa aqui. Então devemos enfrentar o medo sempre com um pensamento positivo, mesmo que irá mudar a vida toda. Sim, eu penso que sim. Por exemplo, o Gui falou sobre investimento. Ele sabe que ao investir, corre o risco de perder todo o seu dinheiro. Mas também corre o risco de ganhar mais. Né? Acontece que, vamos supor que, sei lá, o Gui continua investindo e lá no futuro, daqui a 5, 6 anos, e o negócio dê certo, né? Que ele consegue alcançar os seus objetivos financeiros. Então valeu a pena, né? Valeu a pena enfrentar aquele medo, valeu a pena deixar de lado aquele medo, valeu a pena continuar investindo apesar do medo de perder aquele valor investido. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, em relação ao que a Paula disse, né, em relação a enfrentar os medos assim de forma positiva, é exatamente isso que eu disse, né, que a gente tem que não ter o medo, né, de fazer, porque quando a gente tem o medo de fazer, as coisas acontecem com a gente, né, mas quando a gente não tem, a gente vai lá de forma positiva, né, tudo vai fazer. Inclusive eu já até tenho uma indicação aqui pro pessoal, que é um livro que os meus amigos já estão enjoados assim de me ouvir falar dele, que acho que você também, Salvador, já está enjoado de me ouvir falar dele, que é O Poder do Subconsciente. Esse livro, assim, todos que estão aqui sabem que eu amo ler. Hoje sou um leitor, assim, assíduo, sou um leitor nato mesmo, gosto muito de ler. E aí, no ano passado, eu li 45 livros completos, e desses 45 que eu concluí, o mais, assim, que eu diria o mais, assim, sensacional seria esse, porque ele vem trabalhando também em relação a isso, sobre você enfrentar os seus desafios, enfrentar o medo, né? Você ter esse pensamento positivo sempre. Então, beleza, você vai errar, mas você vai consertar o seu erro e vai seguir num caminho diferente. Então, beleza, deixa o medo de lado e vai para cima, sabe? Vai com tudo, coloca a cenoura filosofal na frente e vai, sem medo de ser feliz, sabe? Mas aí, então, o livro, ele vai mostrar para você que através das afirmações, através da mentalização, que aí entra aquilo que a Paula comentou sobre a gente ter esse pensamento positivo. Então, sim, ele vai mostrar para você sobre esse pensamento positivo, sobre a questão da repetição, tudo isso ele vem fortalecendo, né, esses pontos. E ali você vai aprender muitas coisas, né, inclusive como vencer o medo, né. E lá ele traz vários exemplos assim que vem fazendo com que a gente compreenda, né, ainda mais o assunto sobre a mentalização. Gui, eu acredito que se desse, a gente poderia ficar aqui a noite toda, né, conversando, trocando ideia, mas o pessoal, primeiramente, antes da gente finalizar, queria agradecer muito a presença do pessoal aqui. A gente teve um pico de 15 pessoas e
Foi muito bom ter a presença do pessoal aqui. Vamos fazer um print agora ou depois de você dar a dica final? Eu acredito que ninguém tem mais perguntas aí. A Lois falou parabéns, a Thay deu um acenezinho, o Adams entrou agora. A Show. Thay falou top, show de bola. Beleza, aí eu É isso aí. vou desativar o comentário, né? A gente vai fazer um print e o Gui vai postar alguma coisa lá no feed dele, eu também vou postar alguma coisa aqui no meu feed. Mas assim, o aprendizado passou super rápido. O aprendizado que a gente tira daqui é o seguinte: vai existir medo, sim. A gente nós estamos num mundo onde vai sempre existir medo. A gente não pode deixar com que esse medo nos impeça de alcançar os nossos objetivos, sejam pessoais, financeiros, amoroso, seja lá qual tipo de objetivo, né? E ao vencermos esse medo, a gente vai testar coisas novas e nós vamos errar, né? Só que o ponto é que ao errarmos, a gente vai ver o que dá certo e o que não dá certo. A gente só não pode errar nas mesmas coisas. E eu acredito que tem um episódio da Bíblia que aconteceu, a pessoa errou, mas essa pessoa é muito querida, a Bíblia fala toda dele, mas o Gui vai falar sobre qual é a lição espiritual sobre aquela personagem bíblica. E depois do Gui falar, a gente vai fechar, vai encerrar a live e a gente vai no feed do Gui e no meu feed a gente vai postar uma frase. Quem tem medo de tentar tem medo de errar, de crescer, né? Acho que é essa a frase. Mas manda bala. Quem tem medo de errar tem medo de crescer. Manda bala aí. Cara. Quem é essa personagem e qual é a lição que a gente tira dele? Show. Sobre medo, sobre erro, sobre texto. Perfeito. Falar sobre esse personagem, né, que errou muito, só que aí entra realmente naquilo que a gente falou. Só para fazer um resumo aqui, então eu comentei aqui sobre as 3 formas de errar, certo? Que é através da ignorância, a incompetência e a teimosia. Teimosia. Uhum. E em relação às 3 personalidades, que é a sofisticada, a pessoa simples e a pessoa simplória. Mediante isso, a gente entende que você pode aprender com os seus próprios erros, ou você não aprende com os seus erros e continua errando nas mesmas coisas, só que existe uma forma muito mais econômica de você aprender, sabe? De você errar menos. Essa forma econômica é você aprender com o erro dos outros. É você enxergar aquilo onde a pessoa errou, onde a pessoa falhou ali, através de biografias, através de estudos, ou até mesmo através dos seus amigos. Você tem pessoas na família que erraram bastante. E aí todos eles, através de conversas, né, o networking que você tiver, você vai aprender coisas novas, né? Mas através do erro dele, você não vai errar, certo? E aí uma forma também até mais econômica ainda é você comprar, né, o erro dos outros. Comprar, que mais experientes, né? Através de mentorias e tudo mais, né? Isso que eu e você fizemos, né, Salvador? Através do nosso mentor aí. Nosso mentor. Exato. Mas então, aí em relação a esse personagem bíblico, é um cara assim que ele errou muito, sabe? É um dos caras que mais mataram na Bíblia, se não foi o que mais matou. Ele adulterou, ele, sabe, fez muitas coisas erradas assim. Mas agora, quando a gente para pensar qual foi a conclusão da vida dele, a gente entende que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe? Apesar dos seus erros. Apesar dos seus erros, né? Mas agora, mas por que ele se tornou esse homem, né? O homem segundo o coração de Deus? Eu até fiz uma enquete esses dias assim nos meus stories e eu coloquei assim, né? A brincadeira do quem sou eu. E aí eu coloquei, né? O homem segundo o coração de Deus. Quem é esse, né? Aí eu coloquei apenas 2 opções. Coloquei Jó, né? Que no caso mais as pessoas têm como um exemplo assim de integridade. E coloquei Davi. Eu até achei assim, nossa, acho que a maioria vai colocar Jó, né? Só que a grande maioria mesmo colocou Davi. Eu achei, assim, achei bem legal, né? Até inclusive falei, nossa, o pessoal realmente sabe sobre a história de Davi ali, o homem segundo o coração de Deus. E aí, esse homem, né? Ele errou bastante. Então tem até aquela história, né? De que ele cobiçou uma mulher, né? Batseba. E aí essa mulher era casada, né? Com Urias. Depois que ele viu soube que
a mulher era casada, ele se deitou com ela ali, teve filho, e aí tem toda essa história, né, de mandar Urias para a guerra, ele mandou na frente para Urias morrer, e aí Deus vai e manda o profeta Natan para Davi e conta aquela história, né, para ele. Olha, um homem, era uma vez dois homens. O primeiro homem era um homem simples, um homem que ele tinha ali seus dois filhos, tinha ali a sua cabritinha, cordeirinha, não lembro se era uma cordeirinha, se era uma cabritinha, não lembro qual é o exemplo que a Bíblia usa, mas fala assim, ó, tenho ali uma cabritinha, né? Uma cordeirinha, vamos colocar cordeirinha, né? Tem uma cordeirinha aqui, e aí vem um homem rico. Esse homem rico tem vários animais, tem vários bois e vacas e tudo mais, é um homem muito rico, de várias posses, só que esse homem, ele chega nessa casa, ele vê esse homem ali, um homem totalmente simples, com apenas um animal, e esse homem rico, ele pega esse animal, ele mata esse animal, ele cozinha esse animal e serve para todos ali comerem, né? Esse único animal, o único animal que esse homem tinha. E aí quando ele conta essa história para Davi, ele já se horroriza todo, assim, e ele vai lá e fala assim, olha, não, esse homem, ele tem que ser morto e não sei o que e tal, já fica todo indignado. É aí que o profeta Natan diz, né, olha, esse homem é você. Agora, a grande questão do negócio aqui, por que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, é que, diferente assim de muitos outros personagens, né, Davi ele não justificou seus erros, né? Ele não chegou e falou assim, olha, eu pequei por causa disso, ou eu pequei por causa daquilo, ou foi o Senhor que me deu essa oportunidade, né? Se não fosse o Senhor me levar naquele lugar, eu não tinha visto essa mulher nua ali e ter cobiçado ela. Ele não delegou assim a sua culpa, né? Ele não justificou a sua culpa. Ele simplesmente foi lá e falou, olha, eu sou um pecador, eu sou um homem falho. Ele reconheceu os seus erros. E agora a pergunta, quando foi que Davi ele cobiçou de novo? Quando foi que Davi pegou uma mulher casada de novo? Eu acho Quando que foi que Davi fez? depois desse erro aí... Entendeu? Ele cometeu esse erro, só que aí o fato dele ser considerado um homem segundo o coração de Deus é porque ele não caiu mais no mesmo erro. E ele foi e não se justificou assim, colocando culpa em alguém. Ele simplesmente reconheceu que era pecador. Ele simplesmente reconheceu que errou. Ele simplesmente se entregou, né, aos pés de Deus. E aí a gente vê que realmente até um dos maiores reis assim da Bíblia, né, Davi, ele cometeu erros, mas através dos seus erros, ele foi lá, corrigiu todos eles e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Claro que a história de Davi é muito mais profunda do que isso, né? Aqui fiz apenas um resumo para encaixar em tudo isso que a gente disse sobre os testes e erros, né? Sobre o medo que a pessoa tem, enfim. Aí, então, a gente entende que Davi errou, mas ele consertou seus erros. Pediu perdão, consertou seus erros e continuou fazendo aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Gui, cara, você é o cara. E a gente vai fazer o print agora. Eu vou desativar os comentários. Vamos bater o print agora. Foi. Você tirou o print aí? Cara, eu acho que tirei. Vou confirmar de novo. Vai lá. Pega, tá dando ruim aqui. Nossa, Mas aqui, foi. Cara, obrigado pela tua disponibilidade, pelo conteúdo. Agora, o pessoal que ficou aqui, eu não consigo. Eu vou ativar o comentário para ver o que vocês acharam. Então, vão no feed do Gui, ele vai postar alguma frase agora. Vão no meu feed também, a gente vai postar uma frase. Aí, se você querer comentar alguma coisa que você aprendeu na live, alguma coisa que a gente deixou ou esqueceu, sei lá, o que a gente errou, o erro que a gente cometeu aqui, se você achou um erro, vai lá. A Luz perguntou quando é a próxima. Diva falou parabéns, gostei. Beleza, a gente vai agendar um dia lá com o Gui. Se o Gui não tiver mais medo para fazer a live... Não tenho mais esse medo, cara, não tenho mais esse medo. Beleza, mano. Eu vou encerrar aqui. Você quer falar alguma coisa? Acho que... Não, só agradecer aí o seu convite, agradecer todos os meus amigos aqui que participaram, deram essa força aí pra gente, estão dando essa força aí pro nosso começo, né? E daqui a alguns anos, né? Quer dizer, daqui a alguns anos não, vamos já mentalizar positivamente. Daqui a alguns meses aí, a gente já vai estar
num nível assim bem maior em relação aos nossos conteúdos, e aí vai ser muito mais, assim, muito mais interessante do que já foi esse daqui pro pessoal. Então, a gente vai conseguir agregar muito mais ainda, né, Salvador, do que aquilo que a gente já vem agregando, né? É verdade. Show E de é isso aí, bola. só agradece mesmo, só agradece. Pessoal, obrigado. E quem está assistindo o meu canal, aproveita a curtir, comentar, compartilhar. E é nóis. Valeu. Tamo junto. Valeu, Salvador.